Estamos no livro de Daniel, estamos no seu capítulo 9, mais especificamente Daniel 9, de 24 a 27, que contém a profecia-chave das Escrituras. A profecia em que Deus marca o momento de se encontrar com a sua esposa. Falou: você me espera na praça, ali às 9h24. Na realidade, às 9h25, até ao Messias. Então vamos ler, bom dia, o nosso trecho. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão definitivamente recortadas do Cronos sobre Israel e sobre Jerusalém, para fazer 6 coisas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e inaugurar o Kadosh Kadoshem do templo milenar, o Santos dos Santos. Então você presta atenção, Daniel, porque o negócio é o seguinte: desde o momento em que alguém deu uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém completamente, até o aparecimento do Messias, que é o príncipe, vão decorrer 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69. Jerusalém será reedificada completamente, mas de uma maneira difícil, em tempos angustiosos. Depois que se passarem as 62 semanas que se passam depois das 7, o Messias será morto. Aí o Moisés ficou, o Daniel ficou estupefato, né? O Messias vai ser morto e não terá nada daquilo a que ele é de direito. Ele precisava contratar um advogado. E o povo de um príncipe que ainda há de vir, e esse povo foi o povo romano, destruirá a cidade e o santuário, o que aconteceu no ano 70. O seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele, esse príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos do seu povo por um período de 7 anos, uma chabua, uma semana. Na metade desses 7 anos, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, mas ele virá até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. E o que a gente está aprendendo lá quinta-feira, na casa do pastor Geraldo, estudando Apocalipse 19, lembra? A besta é aprisionada, ela é levada a tribunal e ela é sentenciada e ela ganha um bônus galardão triplo. Né? Então, nós já temos visto o conteúdo do verso 24. Quais são essas 6 obras que Deus decidiu fazer a favor de Israel e de Jerusalém dentro desse período de 490 anos. Nós já vimos também a partir de quando esses 490 anos começaram a ser contados. A partir do dia 14 de março do ano de 445 a.C., quando o rei persa Artaxerxes, o Mão Grande, né, concedeu o favor a Neemias, conforme está no capítulo 2 de Neemias, autorizando-o a reedificar completamente a cidade de Jerusalém, inclusive lhe entregando nas mãos o seu cartão de crédito, falando que ele podia gastar o tanto que ele quisesse. Então, desde esse momento em que Artaxerxes Longímanos, no dia 14 de março de 445, autorizou, deu uma ordem, né, colocou o sinete dele lá, e essa ordem se tornou irrevogável, autorizando que os judeus reconstruíssem Jerusalém completamente, iniciou-se a contagem dos 490 anos. Quando se passaram 7 mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, isso nós vimos na semana passada, chegou o momento do Messias se apresentar. E ele, que em várias circunstâncias antes desta, que está descrita em Lucas 19,
que é conhecido como a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, dando cumprimento a Zacarias 9:9, montado sobre aquele jumentinho. Antes desse momento, em várias circunstâncias, ele falou: olha, não fala nada, não fica espalhando por aí que eu te curei, que eu curei a sua cegueira, ou a sua lepra. Não esparrama que eu sou o Messias, não. Fica caladinho. Porque tudo de Deus ele tem um cronograma, tudo de Deus tem um tempo. O próprio Eclesiastes fala isso, que há tempo para tudo. E Jesus Cristo, como um homem que era cheio do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Isso inclusive é assunto de Gálatas. E sois guiados pelo Espírito. Ele era guiado pelo Espírito e ele sabia quando, o que fazer, de que forma. Ele só fazia de acordo com o que o Pai tinha lhe falado. E o momento dele se apresentar, dando cumprimento a Daniel 9:26, até ao ungido, na realidade 9:25 até ao ungido, foi exatamente esse dia 10 de Nissan, que era o momento quando o cordeiro era separado para ser imolado 4 dias depois, dando cumprimento à tipologia de Êxodo, a instituição da Páscoa, através de Moisés, como estatuto perpétuo ao seu povo. Então, quando chegou nesse dia 10 de Nissan, segundo os cálculos aí do Alva McLean, no ano 32, ele se apresentou, falou: agora vocês podem gritar. Ele que antes falava assim: olha, não conta para ninguém não que eu sou o Messias, que eu te curei. Agora ele falou: não, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Mas a liderança judaica não reconheceu a saudação messiânica, usando o que vem em nome do Senhor, que o povo fazia. Falei: olha, a plebe está lá, isso não serve para nada aproveita. Mas de qualquer maneira, a profecia se cumpriu. E face a rejeição do Messias, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, a consequência disso, de acordo inclusive com o discurso de Pedro, lá no livro de Atos, no dia em que a igreja foi inaugurada, Pedro no seu discurso falou que se juntaram, eu não me lembro aqui onde está a passagem, só me veio à cabeça, se juntaram nessa cidade o povo de Israel, as autoridades romanas, e crucificaram aquele que é o justo. Ou seja, face à rejeição do Messias por parte do seu povo, que ele veio para os que eram seus. Atos 3. Ele só me veio na cabeça, tem um momento aqui que ele falou: juntou todo mundo aí. O Pilatos, o Herodes, o Cestudo aí, e entregaram o justo. Mas, de acordo com Atos 2, já que eu estou aqui, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2:23. Vós o mataste crucificando-o por mão de iníquos. Né? Israel nem fez o serviço, mandou fazer, né? Nós já conversamos sobre isso. As autoridades romanas lá da Palestina eram corrompidas pelos judeus endinheirados, né? Como sempre. E Jesus, ele tinha percepção da importância desse momento em que ele se apresentava a Jerusalém, pelas palavras mesmo que se encontram em Lucas. Porque em Lucas 19, ele fala: se conhecer agora, Lucas 19, 42. 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o último dia da 69ª semana, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ele tinha noção da natureza, da magnitude, da importância daquele momento. Era o momento em que ele estava dando cumprimento a Daniel 9:25. Ele estava se apresentando como Messias.
aquele que podia te trazer a paz, aquele que ia trazer o cumprimento de tudo aquilo que estava e está prometido por Deus a ser realizado a favor de Israel de Jerusalém, conforme a promessa de Daniel 9:24. A restauração da diáspora, o perdão dos pecados, a reconciliação, a inauguração do milênio, o fechamento de todo o conteúdo profético e a inauguração do templo milenar. Só que eles não conheceram o tempo da sua visitação. Aí a gente entra naquilo que aconteceu depois da 69ª, da semana 69, mas antes da 70. Se existem dois eventos que são citados, é o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Existem dois eventos que são citados aqui no verso 26, que deveriam acontecer, conforme a profecia, depois do término das primeiras 69 semanas. Quais dois eventos são esses? O Messias será morto e a cidade será destruída. O Daniel está aqui, né? Puxa, a cidade no momento está destruída. Eu sei através da profecia, no verso 25, que ela vai ser edificada. Isso significa que ela vai ser destruída de novo. Porque quando Daniel, aqui nesse ano 539, estava no cativeiro fazendo essa oração, a cidade havia sido destruída no ano 586. E ela foi edificada e foi destruída de novo no ano 70. Jerusalém já foi destruída totalmente duas vezes. Em 586 por Nabucodonosor, o imperador babilônico, e no ano 70, ou seja, 650 anos depois, aproximadamente 656 anos, pelo general romano Tito. Então Daniel está aqui, puxa, então quer dizer que Jerusalém vai ser edificada e vai ser destruída novamente. E depois vai ser reconstruída novamente, porque lá no verso 27, dentro da 70ª, o templo existe, o anticristo está lá se colocando como Deus dentro dele. Mas o que eu quero destacar é que dentro, após, quer dizer, o término das primeiras 69 semanas, dois eventos importantes acontecem. O Messias é morto e Jerusalém é destruída. Um aconteceu no ano 30 e taus, 32, o Messias foi morto, e o outro aconteceu no ano 70, Jerusalém foi destruída. Porém, a 70ª semana, a semana de número 70, ainda não tinha começado. O que levou, e nós vamos ver a argumentação em favor disso, os teólogos a concluírem que existe um período de tempo indeterminado. Indeterminado. Entre o final da 69ª e o início da 70ª. Isso é, para nós que fazemos parte dessa seita, né, dispensacionalista, essa seita que insiste em acreditar na Bíblia, é o que a gente conhece por teoria do intervalo. O que você vai vir aqui perguntar no microfone? Não, não é o intervalo da igreja, é o intervalo profético no qual a igreja está inserida. Porque esse intervalo ele começou exatamente no momento em que o Messias foi recebido, se apresentou, mas as autoridades não receberam. Aí o cronômetro de Deus... Oi? Intervalo. Intervalo profético. É o intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Dentro desse intervalo, a igreja foi chamada e ela será encerrada. Porque a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, que foi 50 dias após a Páscoa, sendo que Cristo está se apresentando 4 dias após a Páscoa. Ou seja, faltavam ainda 54 dias para a igreja ser inaugurada. E a igreja vai ser arrebatada, eu creio que vai ser alguns minutos antes da igreja. Isso é pensamento meu. Alguns minutos antes do fechamento desse período parentético, vamos dizer assim. Então, o período parentético contém a igreja. Contém a igreja.
Eu ou Augusto? Você está falando com o espelho, né? Vai ter que acontecer. Não, é porque tudo que tem que acontecer já está profetizado aqui. Pelo andar da carruagem, é pouco provável que Deus abra um outro intervalo. Apesar que Deus é cheio de surpresas, né? Mas pela forma como a coisa se afunila, tudo indica. Mas Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser. Se depois da igreja quiser chamar mais alguma coisa, Ele chame. Mas não existe nenhuma indicação disso nas profecias. Ele tem a palavra dele empenhada. Mas esse período é chamado de parêntese profético. Esse período entre o final da 69ª, a semana 69, que se encerrou no momento em que Jesus se apresentou a Jerusalém, conforme descrito em Lucas 19, por exemplo, Mateus 21 e etc., montado no jumentinho, dando cumprimento a Zacarias 9:9. Então, esse período de tempo indefinido e indeterminado, entre o final da semana 69, quando Cristo se apresentou, até o momento em que a caneta Bic do primeiro-ministro de Israel acabar de rabiscar a última letra do nome dele naquele papelzinho, né, porque ele vai firmar uma aliança, aí se inicia a contagem da 70ª. Entre o momento em que o jumentinho de Jesus deu o último pocotó e o momento em que a caneta Bic do primeiro-ministro de Israel deu o último risquinho, existe um período. Ou seja, desde o momento em que o Messias se apresentou, no final da 69ª, semana 69, a penúltima semana, até o momento em que o primeiro-ministro de Israel faz um pacto com o anticristo, é que ele põe aqueles 3 pinguinhos, aqueles 3 pinguinhos maçônicos lá na Illuminati dele lá no papel, dando início à 70ª, existe um período de tempo indefinido, que é chamado de parêntese profético. Porque a semana 70 não segue imediatamente a semana 69. Mesmo porque tem teólogos que ousam tentar fazer isso, eles têm que fazer um malabarismo exegético e de uso de figuras de linguagem, deturpando a linguagem literal das escrituras, que é exagerado. 2 ou 3 aí já tentaram fazer isso. Porque se você coloca os 7 últimos anos, que compõem a semana 70, imediatamente após a semana 69, não dá tempo para acontecer tudo isso que está aqui nos versos 26 e 27. O Messias ser morto, Jerusalém ser destruído 30 e tantos anos depois, alguém firmar um pacto, quebrar esse pacto e se apresentar. Não tem tempo em 7 anos. Mesmo que Jerusalém vai ser destruída no ano 70, 38 anos depois já furou a questão da sequência. Não tem como os 7 últimos anos virem após o final dos 483. Não tem como a 70ª semana 70 ser imediatamente após a semana 69. Então existe esse parêntese profético. Um grande intervalo de tempo que por enquanto já está em 1984 anos. Por enquanto. Fez agora, em março, 1984 anos. Então, tem teólogos, os teólogos amilenistas, né, os que não creem na literalidade na palavra, nem que existe esse trem de arrebatamento, nem de milênios, tudo é lero-lero. Eles creem que esse monte de coisa que a gente acredita, arrebatamento, milênio, volta de Cristo, isso é história para boi dormir. Eu e o Clésio, por exemplo, fomos expulsos pelo Ludigero lá da primeira igreja presbiteriana, ali na Avenida Afonso Pena. Que eles estavam dando uma aula sobre isso e eu e o Clésio fomos lá só para atrapalhar. Com a nossa Bíblia apócrifa do Scofield debaixo do braço. Né? E eles riam do fato de que a gente crê que Satanás um dia vai ser preso por 1000 anos. 1000 anos não são 1000 anos. 1000 anos pode ser 2000, 3000, tanto faz. Tudo é alegórico.
Então, para alguns teólogos, é violento isso, você falar que existe um intervalo parentético. Né? Que direito esses teólogos dispensacionalistas têm de separar a semana 69 da 70 e empurrar a 70ª semana 70 lá para o futuro? Né? Então vamos ver algumas razões de porquê de facto. Agora a Elaine começa a enumerar ali. É a parte que ela gosta. Tem umas 6 razões aí mais ou menos. Como a gente vai até 10h15, vai dar tempo. Algumas das razões pelos quais pode-se acreditar que existe um intervalo entre o final da semana 69 e o início da 70. Primeiro, o intervalo é implicado pela leitura natural da profecia. Isso que nós acabamos de fazer. Depois das 62 semanas será morto ungido, a cidade vai ser destruída. E ele firmará, então, entre a 69 e a 70, algumas coisas acontecer. Porque depois de e antes de, então, está dentro de algum buraco. O nosso raciocínio ocidental, nós aqui do lado de cá, né, somos, isso em referência a Jerusalém, né? Jerusalém é o centro. Nós temos essa mania de ver as coisas de uma forma contínua, de uma forma cronológica. Todas as formas de arte, até recentemente, eram apresentadas dessa forma. Aí começa a aparecer uns Quentin Tarantino, uns cara doido aí, que põem o meio do filme no final, aquele filme do Travolta, por exemplo, que usa flashback, que usa esses recursos de arte, que tentam quebrar essa forma, essa mania que a gente tem de ver a coisa de uma forma cronológica e contínua, de uma forma linear, né? A gente tem essa mania de início, meio e fim, que não é exatamente o correto, porque não existe o correto. Cada um vê as coisas de um tempo, de uma forma. Por exemplo, eu já uma vez, quando nós estudávamos missiologia, no IBPG, se não me engano, com o pastor Vicente, ele nos indicou um livro lá para ler, e lá falava a respeito de algumas peculiaridades culturais que às vezes o missionário tem que enfrentar. Por exemplo, nesse livro lá havia o relato de 2 missionárias inglesas que depois de décadas não conseguiam fazer um fruto. Ninguém se convertia através do ministério delas. Até que finalmente elas descobriram, era porque elas tomavam limonada. Elas, como inglesas naquele país lá do meio do Oceano Pacífico encalorado, elas se refrescavam com limonada. E limonada era algo que só as prostitutas tomavam. Então, eu vou ouvir palavras de prostituta, falando de um Deus que é santo. Existiu, por exemplo, um outro missionário que ele, na sua pregação, ele falou a respeito das coisas que iam acontecer daqui para frente, no futuro. Aí alguém chegou para ele e falou: futuro para frente? Tá doido? O futuro é para trás. O futuro é para frente. Você vê o futuro? Não. E o passado você vê? Vê. Então o passado está para frente e o futuro está para trás. Porque o futuro você não vê, o passado você vê. Então no raciocínio dessa tribo, o futuro era algo que ficava atrás de você. O futuro você não vê. O passado você vê. Então você caminha olhando para o passado em direção ao futuro. Então, são óticas, são formas de ver as coisas. Cada povo tem a sua peculiaridade. Quem é louco o suficiente para querer ser missionário tem que se inteirar dessas coisas. Não, é uma forma existencial mesmo. Cada um experimenta as coisas de uma forma. Entendeu? Por exemplo, eu amo cebola e cebolinho. O Rafael não gosta. Ele não gosta do ardido da cebolinha. Hoje eu acho que cebolinha é uma coisa fantástica, acrescenta. E por aí vai. Tem gente que gosta daquele fruto amarelo fedorento e horroroso que tem lá no noroeste de Minas. Eu detesto. Tem gente que ama. É pique, eu nem falo o nome. É horrível, um lixo. Eu não como, é horrível.
Então é preferência, são óticas, são experimentações. Nós, como que dotados de 5 sentidos, cada um vê a coisa de um jeito. Às vezes o cara é horroroso e uma menina é apaixonada por ele. Então fala, como é que essa menina está com esse cara? Mas aos olhos dela, ela viu alguma coisa. Ou você degusta de uma forma diferente, você ouve de uma forma diferente. Né? Isso o Silós até fala que não existe a verdade. A verdade é uma coisa relativa. Isso é consenso. Porque cada um experimenta de uma forma. Então os sentidos te levam a interpretações diferenciadas. Pela visão, pela audição, pelo tato, pela degustação, pelo olfato. Sim, claro. Nós estamos falando de coisa de relatividade cultural. De relatividade cultural. Tem coisas que... Por isso que as escrituras ensinam da forma como ensina, que o seu parâmetro, à medida que você não escandaliza alguém, para você é lícito. A partir do momento que se escandaliza alguém, você tem que limitar a sua liberdade, que é plena, em favor, por amor daquele irmão. Mas tem coisas que se faz no Brasil que não escandaliza na China, tem coisas que se faz na China que escandalizaria no Brasil e por aí vai. Então isso é relativo. É a relatividade cultural, que gera aquilo que o nosso antigo pastor falava, que era a moralidade relativa. Então isso é uma coisa extremamente flexível. Não, na realidade, a verdade é uma pessoa. A verdade foi encarnada por uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é absoluto. Mas, no mundo em que vivemos, tudo, inclusive dentro daquilo que você me concedeu para ler, né? Lembra? Você me deu um calhamaço. Existe uma relatividade muito grande. Entendeu? O que na Holanda é totalmente proibido, nos países árabes é absolutamente liberado, por exemplo, na Holanda, nos países árabes é absolutamente proibido. Né? Afeganistão tem uma diferença de cultura imensa para o Brasil e assim vai. Mas ainda bem que o evangelho ele é poiquilos, né? Ele é multiforme, ele se adequa e se adapta a tudo isso. Mas nós temos essa forma de pensar de uma forma linear, cronologicamente contínua. O oriental não. Quando lê 70 semanas estão determinadas, nós orientais a gente já raciocina imediatamente, então elas são contínuas. Porque depois do 1 vem o 2, depois do 36 vem o 37, depois do 69 vem o 70. Mas o oriental não raciocina assim. Nós vamos desenvolver isso mais. Primeiro, no verso 25 nós encontramos um período de 69 semanas. Oi. O Flávio Joséfo? É que o Flávio Joséfo não era crente, não. Os contemporâneos de Cristo. Trinta e oito, 37. Então, o intervalo ele é implicado pela leitura natural. E nós vamos falar mais a respeito desse contraste da forma do oriental veio da gente ver ainda. É porque eu esqueci. É porque a profecia lembrei a palavra, Elaine. Ela é apotelesmática. Ela não vê de uma forma o que a profecia apresenta de uma forma contínua, a história desenrola de uma forma não contínua. Ele era um repórter. Era um judeu repórter contratado pelas hostes romanas, né?
ele acompanhava os exércitos romanos e ficavam fazendo narrativas. Ele era o diarista de guerra. Sim. E 38 anos não cabem em 7, né? Segundo, porque... Falando de quê? Não, nós vamos entrar em maiores detalhes sobre isso a posteriori. O que quer dizer que a profecia é apotelesmática? Significa que ela mostra de forma contínua o que na realidade não é contínuo. Nós temos exemplos disso aqui agora mesmo. A primeira e segunda vinda de Cristo vistos num só versículo profético. Isso a gente aprendia com Valdemar. Um filho se nos deu. Um filho, por exemplo, Isaías 7, se não me engano, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Tem 2000 anos aí. Um filho se nos deu, Jesus Cristo nascendo de Maria. O governo está sobre os seus ombros, lá no final da tribulação. Entre o milênio, entrando no milênio. Né? Um intervalo de tempo entre a 69ª, a 69, e a 70ª, a 70, é exigido pelo cumprimento histórico dos dois eventos do verso 26. Que foi o que a gente acabou de comentar. Porque a destruição de Jerusalém só ocorreu 38 anos depois do dia que ele se apresentou como o Messias. Né? E da morte. É porque a morte não é o que fecha a 69ª. O que fecha a 69ª é a apresentação dele a Jerusalém. É por isso que é sempre bom separar isso. E sendo que resta só uma semana de 7 anos para a concretização da profecia, não tem como caber 38 anos ali dentro daqueles 7. Ou seja, o intervalo é exigido pelo cumprimento histórico dos eventos do versículo 26. A morte do Messias e a destruição de Jerusalém. 3. O cumprimento das promessas feitas a Israel no verso 24 não se cumpriram. Como é que a 70ª semana 70 pode ser contínua à 69ª sem que Deus tenha cumprido o que foi prometido no verso 24? Se a semana de número 70 viesse imediatamente após a semana 69, se ao entrar em Jerusalém montado no jumentinho dando cumprimento a Zacarias 9:9, o cronômetro de Deus não tivesse sido interrompido, tivesse continuado, continuou contando os 7 anos da última semana. Cadê o cumprimento de Daniel 9:24? Israel foi reunido da diáspora, o povo de Israel está salvo, ele está reconciliado de Deus, a justiça eterna foi trazida, o santos dos santos foi ungido. Ou seja, Daniel 9:24 ainda não teve o seu cumprimento. Essas 6 coisas que Deus prometeu a favor de Israel e de Jerusalém ainda não aconteceram. O que leva à conclusão de que as 70 semanas ainda não foram totalmente esgotadas. Existe uma semana no futuro ainda. Existem 7 anos dessas 70 anos, existem 7 anos desses 490 a se cumprir no futuro. E isso exige um intervalo. Sim. Trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir os santos do santo. Não, são 6 coisas de uma vez só. Não, nenhuma se cumpriu. Para Israel, não. Potencialmente, tudo já está providenciado na cruz. Mas isso ainda não é efetivo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Ainda que Cristo já tenha providenciado isso na cruz, isso ainda não se tornou efetivo sobre a nação e sobre a cidade. Eles ainda não estão salvos. Tanto é que, muitos anos depois, quando Romanos foi escrito por Paulo, algumas décadas depois, ele falou disso no futuro. Então virá de Sião o libertador e todo Israel será salvo. Isso é assunto lá do Romanos 9. Então, décadas depois de Cristo ter morrido na cruz, isso ainda era futuro para Israel. Porque isso só vai acontecer no final da tribulação.
Sim. O raciocínio está certo. Estranho. Mas porque quando você fala assim, então, porque o judeu hoje que perambula para lá e para cá, ele ouve a respeito de Jesus Cristo, e tem casos onde judeus se fizeram também participantes da cruz. Sim. O que você está querendo dizer que lá dentro de Israel não existe ele é um povo fechado. Quem está lá em Israel, na cidade e no território, ele é fechado, totalmente fechado? É porque eu quero entender isso. Porque se você... Sim. A oportunidade de se reconciliar com o Messias, hoje em dia se faz através da igreja. E nós estamos falando aqui de algo nacional, de todo o Israel. É lógico, um judeu pode nascer de novo e pode receber esses benefícios, mas de uma forma individual. A forma nacional é só no final da tribulação. Mas os 14 milhões de judeus do planeta ainda não se reconciliaram nacionalmente com o Hamashia ben Davi. Sim. Não, essa profecia aqui é uma promessa de Deus sobre o povo de Israel, todo o povo, que tem um desdobramento lá em Romanos 9. Virá de Sião o libertador e todo Israel será salvo. Mas isso ainda não aconteceu. A providência para isso já foi feita lá na cruz. Mas a efetivação é só depois que acontecer tudo que está até lá no verso 27. Ele levantou a mão. Sim. A salvação nacional, vamos dizer assim. Essa salvação nacional, uma observação, até aquele judeu de sangue, está morando nos Estados Unidos, viveu um povão lá, não está vindo para falar de Deus, está vindo para Deus, naquele momento Deus vai criar uma situação para ele voltar. Salvação nacional. Você fala aqui. Aqui você fala da tribulação. A salvação você falou. Não. Ele não vai levar o judeu. Ele vai mandar um exército de 144 mil judeus evangelistas atrás dele. Ele vai ouvir a palavra de Deus, vai tem que voltar para Deus. Ou recebe a tatuagem na testa. Cada um vai. Esse poder que Deus vai exercer, aquele que não está nem aí para Deus, vai passar para os Estados Unidos, vai passar. Ou vai fazer um pacto com a besta. É livre-arbítrio. Aqui, ó, ele fará firme aliança com muitos, mas não com todos. Muitos judeus vão aderir à besta e muitos judeus vão crer na pregação das duas testemunhas e dos 144 mil. Mas é mais ou menos, não é, mas pode pensar que seria sair do Egito. Ou sair do Egito todo de uma vez só. Morrer e todos sair. Tá, pode ser. Tem a profecia de Isaías que fala que o povo tornará a cidade. Primeiro de 1948, o povo voltando para Jerusalém, para Israel, para ficar com o Messias. Isaías, a profecia sobre o capítulo 60, é um capítulo fantástico que deveria dar até um estudo para o capítulo 60 de Isaías. Exatamente falando do povo de Israel esperando o Messias, de longe vendo seus filhos voltando para a terra, e por assim eles servindo, tratando de alegria, voltou mas no momento dos 14 milhões de judeus que existem no planeta, em Israel só tem 5,5. Pois é, e vai para o outro, era bem inferior, eles têm retornado aos seus nações, às suas centenas para Israel. E durante a tribulação, eu creio que a condição que Isaías, e os judeus, eles principalmente, eles vão ser treinados. Mas não todos. Porque quando Cristo volta, de acordo com Mateus 24:31, ele tem que mandar os anjos dele recolher judeu esparramado no planeta inteiro. Não são os que estão escondidos da besta, para não morrer. Você falou que alguns vão receber a massa. Sim. Não, mas isso vai ser antes da pregação.
Mas muitos chegam justamente pela metodista. Sim. Tem uma separação dos anjos e tem uma separação de quem prega. Sim, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Esses que vão buscar escondidos não é só os que não aplicar a palavra. A palavra fala os escolhidos. Não, terça, quarta-feira, quinta-feira, estuda a minha casa. É. Fantástico. Quinta próxima agora o assunto vai ser exatamente esse. O finalzinho da tribulação. O eunuco etíope, né? Exatamente. Foi o Filipe? Cadê? Tá aí não? Filipe foi arrebatado. Então vamos ver, um intervalo profético, 4. Um intervalo profético não é um fenômeno raro nas profecias do Velho Testamento. Por exemplo, em Isaías 9:6, nós temos um evento que teoricamente tem 2039 anos de espaço entre eles. Entre o ano 3 e o ano hipotético de 2036, por exemplo. Né? Tem um intervalo entre a primeira parte do versículo 9 e a segunda parte. Porque um menino nos nasceu, é o Natal. O governo está sobre os seus ombros, é o milênio. Tem um intervalo de mais de 2000 anos aí. Isaías 9:6. Eu estou mostrando aqui que existem passagens que mostram que intervalo profético não é raro, nem incomum. Ele só pega no pé só do Daniel mesmo. Daniel está na cova dos críticos, né? Zacarias 9:10. Que é o que teve um parcial cumprimento lá na entrada triunfal. Ó. Eis aí te vem o teu rei, num jumentinho. Isso aconteceu quando Cristo se apresentou a Israel como Messias, conforme a gente estudou, de Lucas 19. O seu domínio se estenderá de mar a mar. Então nós temos aí uma diferença de mais de 2000 anos também. Entre o teu rei se apresentar no jumentinho e o seu domínio se estender de mar a mar. Isso está em Zacarias 9:10. Em Isaías 61, 1 e 2, nós temos mais um exemplo de intervalo profético. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas. Isso aconteceu quando Cristo peregrinava na Palestina. E o dia da vingança do nosso Deus. Isso vai acontecer lá na tribulação. Então nós temos aí um intervalo de mais de 2000 anos também. Tanto é que quando você vai em Lucas 4:16 a 21, o Senhor Jesus, os irmãos conhecem a passagem. Foi na sinagoga como era seu costume. Eu até gosto disso. Isso me chamou a atenção. Como era seu costume. Os irmãos podem abrir comigo em Lucas 4. Você vê que Jesus Cristo ele tinha percepção. Ele entendia dessa questão de intervalo. Né? Porque em Lucas 4, indo para Nazaré, onde fora criado, porque tem uns bobão aí que fala que entre os 12 e os 30 anos de Jesus, ele veio. Os mormons falam que ele veio aqui para a América. Tem outros bobão aí que falam que ele foi meditar lá no Oriente, lá no meio dos hindus. Ele foi lá buscar poder transcendental lá na cultura. Depois ele voltou para Israel. Tem gente que crê nisso, é bobão desse tanto. De achar que ele veio aqui para as Américas, de achar que ele foi lá para a Índia. Está aqui, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado. Lucas 4:16. Tanto é que o pessoal, quando ele chega em Cafarnaum para fazer milagre, o pessoal, esse aí não é o filho do carpinteiro? É a Maria, né? E nós não conhecemos os irmãos dele, o Tiago, o Judas, blá blá blá. Nós não víamos ele de calção jogando bola na rua todo dia, queimada, tal. Como é que ele está com esse poder todo falando essas palavras? Qual questão?
Eu não sei qual questão. Seu pensamento não chegou wirelessmente a mim. Aquele negócio do... Pô, deu branco. Repete o negócio que você falou último aí. O comentário ou a leitura do versículo? Esqueci. Porque ele fez um comentário a respeito desse próprio... O pastor faz comentário todo dia. Foi isso que eu queria colocar para você. Tá. Fala só o último comentário que você fez. Ele foi criado em Nazaré. Tá. Eu lembrei. O lance que é porque ele falou, não, se de todo eles não reconhecessem a descendência para o sei lá o que, José estaria na ordem do rei. Ele tinha uma árvore genealógica de rei. Como é que você coloca? Trono, né? Não, eu quero entender como que você coloca. Eu não estou né? Mas assim, isso. Porque então, aquele é o carpinteiro, todo mundo, mas o pessoal que era judeu sabia que ele era descendente de rei, não. Não um único, tinha muitos descendentes. Ele muitos? era um dos candidatos. Não, provavelmente. Na ordem. Davi teve muitas mulheres e muitos filhos, e os seus filhos tiveram muitos filhos, e os seus netos tiveram muitos bisnetos. Quando chegou na época de Jesus, devia ter dezenas de candidatos, ou centenas de candidatos ao trono. E aí, no caso, José e a própria Maria, descendentes. Não, a Maria não, né? O José seria um deles. Seria um deles. Então o povo não tinha essa consciência. Ele vem da uma linhagem real. Não, mas é porque isso aí já estava meio diluído. Já 500, 608 anos que não tinha rei em Israel. Sim. 608 anos. Não. Por exemplo, lá em Petrópolis tem um monte de Bragança. Quem seria o Dom Pedro VI hoje? Né? Eu já li até uma revista na época que comemorou, sei lá, X anos de República. Eu vi uma reportagem sobre isso. Tem lá um tio-avô, tem um primo, tem um tataraneto. Existem vários Braganças, né, que seriam virtuais candidatos ao trono do Dom Pedro I. Mas fácil o estertor do tempo. Os irmãos leiam Lucas 4, de 16 a 30, e os irmãos vão perceber que Jesus, ao ler a profecia de Isaías 61, ele parou a leitura no meio. Ele leu só até o momento em que ele estava cumprindo na primeira vinda, porque ele sabia que existia um intervalo e que o restante só seria cumprido lá no futuro, quando ele voltasse de novo. A parte do Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas, ele leu. Mas o dia da vingança, ele não falou nada. E os judeus ficaram tudo com o olhão arregalado. Falou, como é que você para a leitura assim? Você já foi nesse sinagoga, você já viu como é que é? Fica o rapaz lá quase que com a varinha para bater no leitor. Se errou, podemos orar? Paizinho, nós te bendecimos.